por trás de cada crime, existe mais do que um culpado. Existe uma mente, um passado e uma história que o mundo esqueceu de ouvir. No Mente Criminosa BR, a gente não mostra só o que aconteceu. A gente revela o que levou alguém a cruzar a linha. Ele não estava com raiva, e não foi por vingança, não foi por desespero. Mateus tinha 16 anos, estudava em uma escola pública, tinha notas medianas e era conhecido por ser quieto, observador, quase invisível. Mas Mateus queria ser visto, queria ser notado, queria ser alguém. E foi assim que ele mergulhou num universo que prometia respeito, poder e pertencimento. Começou com vídeos de jovens ostentando dinheiro, roupas de marca, armas, postagens que viralizavam, curtidas que se acumulavam. Depois vieram os convites, as conversas em grupos fechados, os desafios, as missões. Ele não entrou numa gangue tradicional, não foi recrutado por um traficante de esquina. Ele foi seduzido por um ideal moderno de masculinidade. Ser temido, ser respeitado, mostrar que podia tudo. E no topo dessa escada de ilusões estava o sangue, a morte como ritual de passagem, como prova de coragem. A vítima, um colega de sala, alguém que havia debochado dele meses antes, mas que nem se lembrava mais do episódio. Para Mateus, isso foi suficiente. Naquela tarde, ele levou uma faca na mochila, esperou o momento certo e atacou pelas costas. Frio, cirúrgico, sem hesitação. Quando a polícia o interrogou, ele não chorou, não gritou, não pediu desculpas. Apenas disse, com voz calma, que agora, finalmente, ele seria respeitado. E assim começa esse episódio, sobre um garoto comum que escolheu o caminho mais sombrio em busca de algo que muitos de nós também desejamos: reconhecimento. Na audiência de custódia, o juiz olhou para Mateus e viu um adolescente de rosto sereno, quase apático, sem sinais de desespero. A promotora leu o laudo da perícia. A vítima havia levado 2 golpes, um no pescoço, outro no tórax, ambos fatais. Os colegas de sala relataram que Mateus não demonstrava ódio, não fazia ameaças, não falava sobre o crime antes de acontecer. Era como se ele tivesse tomado uma decisão e apenas esperado o dia certo. Durante o interrogatório, Mateus confessou com frieza. Disse que precisava provar que não era fraco, que queria ganhar moral, ser visto como homem de verdade. Ele citou nomes de influenciadores, de páginas no Instagram que exaltavam a violência, de vídeos em que jovens recebiam aplausos por atos de brutalidade. Para ele, matar não era apenas um crime, era uma ferramenta, um atalho para respeito. E isso nos leva a uma reflexão brutal. O quanto estamos normalizando a violência como prova de poder? Mateus não era psicopata, não tinha histórico de transtornos mentais, não sofria abuso em casa. Mas ele vivia num ambiente saturado de pressão, de invisibilidade, de expectativas inalcançáveis. No silêncio do seu quarto, com o celular nas mãos, ele foi se moldando, dia após dia, vídeo após vídeo, até se tornar algo que ninguém esperava.
Nesse segundo bloco, vemos o surgimento de uma mente moldada pela estética da violência, pelo culto ao medo, pela ilusão de que quem assusta, vence. E o mais assustador, Mateus não é o único. Na escola, a diretora não conseguiu esconder o choque. Nunca houve reclamações sérias sobre Mateus. Nenhuma advertência, nenhuma briga registrada. Os professores diziam que ele era apenas reservado, um aluno mediano, nem brilhante, nem problemático. Mas depois do crime, surgiram lembranças fragmentadas, momentos em que ele parecia distante demais, dias em que evitava contato visual, um comentário fora de hora, um desenho agressivo no canto da folha. Pequenos sinais que só fizeram sentido depois. A psicóloga escolar lamentou não ter sido procurada, mas será que Mateus sabia que podia procurar? Será que ele sabia pedir ajuda? Ou será que ele acreditava que sentir dor era fraqueza, que expressar sofrimento era coisa de gente mole? Essa cultura de silenciamento emocional entre meninos não começa na adolescência. Ela é plantada cedo, quando se diz que homem não chora, que homem resolve tudo na força, na imposição, na dureza. Mateus cresceu calado, engolindo frustrações, colecionando humilhações sutis, e ao invés de explodir em choro, explodiu em sangue. E isso nos obriga a repensar tudo. A escola como espaço de escuta, os pais como exemplos de afetividade, a mídia como ferramenta de formação ou deformação. Mateus não matou por ódio, matou porque acreditava que matar faria dele alguém. E essa crença é talvez mais perigosa que o próprio crime. Mateus cresceu num bairro onde ser respeitado significava impor medo, onde histórias de valentia se contavam na calçada, e onde o silêncio era confundido com fraqueza. Ele não nasceu violento, foi se moldando aos poucos, absorvendo olhares, palavras não ditas, pressões invisíveis. O celular virou seu espelho, e nas telas ele encontrou heróis de mentira, gente que virou celebridade por ameaçar, por bater, por matar. As curtidas eram como aplausos, os seguidores como validação. E o algoritmo não julga, só entrega mais do mesmo, alimentando uma mente que já pedia socorro. A cada novo vídeo, Mateus acreditava mais que ser bom era ser temido, que a paz era coisa de gente fraca, que violência era linguagem de prestígio. Ele não queria matar, queria vencer, mesmo que o prêmio fosse prisão. E esse tipo de pensamento não surge sozinho, ele é nutrido, espalhado, multiplicado. Por isso, a pergunta que fica não é por que Mateus matou, mas por que ele acreditava que esse era o único caminho possível. O julgamento de Mateus atraiu a atenção da mídia, e as manchetes o chamavam de adolescente cruel, de assassino precoce, de monstro. Mas será que essa narrativa ajuda? Ou só serve para nos afastar da responsabilidade coletiva? A promotoria pediu internação máxima, alegando risco à sociedade. A defesa tentou traçar um perfil psicológico que mostrasse arrependimento. Mas Mateus permaneceu sereno, quase ausente, como se tudo fosse parte de um plano já esperado. A imprensa queria sangue, o público queria justiça, mas poucos queriam entender. Nos bastidores do processo, um laudo chamou a atenção.
Mateus tinha autoestima extremamente baixa e uma necessidade intensa de validação externa. O ato não foi impulsivo, foi um roteiro, inspirado em histórias reais, em conteúdos que misturam ficção e culto à criminalidade. Ele queria virar lenda, nem que fosse por um dia. E essa busca por notoriedade nos coloca diante de uma nova forma de violência, aquela que não nasce do ódio, mas da ausência, da indiferença, do vazio. Nos grupos de adolescentes, virar tema de conversa, virar meme, viralizar é mais importante do que entender as consequências. E Mateus conseguiu, mas a que custo? Nesse bloco, não falamos apenas de um crime, falamos de um grito por pertencimento, de um ato desesperado por identidade. Mateus não matou porque odiava, matou porque queria existir. Mateus foi internado por tempo indeterminado, e a sentença não trouxe alívio, apenas silêncio. A escola tentou seguir em frente, mas o rastro do crime ficou nos corredores, nos olhares desconfiados, nas cadeiras vazias. Pais começaram a observar mais seus filhos, professores ficaram mais atentos aos quietos, às ausências, aos desenhos no canto da folha. Mas será que isso basta? A história de Mateus não é sobre maldade pura, é sobre construção social, sobre lacunas emocionais, sobre modelos tóxicos de masculinidade. Quantos jovens estão agora navegando nos mesmos conteúdos? Quantos estão se sentindo invisíveis? Quantos acreditam que só serão notados se fizerem algo extremo? Esse episódio é um alerta, não só para pais e professores, mas para todos nós. Porque Mateus não é um monstro, é um produto. E produtos podem ser replicados se o molde continuar o mesmo. E por fim, se essa história mexeu com você, saiba que há muitas outras por aqui. Casos reais, mentes sombrias e perguntas que nem sempre têm respostas, mas que merecem ser feitas. Explore o canal, escolha o próximo episódio e continue essa jornada com a gente. Ah, e se você quer apoiar esse projeto e não perder nenhum conteúdo, clique em inscrever-se. Isso faz toda a diferença. Enquanto a sociedade debate culpados, o tempo passa e outros Mateus estão surgindo. Meninos que observam tudo calados, que se sentem pequenos, que querem provar algo a alguém. Eles não planejam o mal, mas são treinados a não demonstrar fraqueza, a não pedir colo, a não expressar dor. E assim crescem duros, fechados, perigosamente moldáveis. A cultura que idolatra a valentia sem empatia, que glorifica quem fere e ridiculariza quem sente, continua em ação dentro das casas, das escolas, das redes sociais. Não basta punir um Mateus, é preciso quebrar o ciclo. Isso começa com escuta, com acolhimento, com presença, com adultos dispostos a perguntar, a enxergar, a dialogar. Porque todo Mateus, antes de ferir alguém, foi alguém ferido, invisível, negligenciado. E se quisermos mudar o final dessas histórias, precisamos agir no início. Depois do crime, Mateus passou a ser estudado por especialistas, psicólogos, educadores, sociólogos. Todos tentavam entender como alguém tão jovem, sem histórico de violência, pôde agir com tamanha frieza.
E quanto mais investigavam, mais percebiam que o crime não começou no dia do ataque, mas anos antes, em pequenos gestos ignorados, em silêncios não ouvidos. O pai trabalhava o dia todo. A mãe tentava manter a casa de pé. Ninguém era cruel com Mateus, mas também ninguém o via por completo. E talvez o mais doloroso seja isso. Não é preciso sofrer violência física para ser destruído por dentro. Basta não ser visto. O desejo de respeito se transformou em obsessão, a obsessão em ideia, a ideia em ato. E o que fica agora é uma pergunta para cada um de nós. Estamos realmente vendo nossos filhos? Estamos escutando o que não é dito? Estamos disponíveis ou apenas presentes? Porque o próximo Mateus pode estar do nosso lado, calado, esperando. Esperando alguém que pergunte antes que seja tarde demais. Não há solução simples para esse tipo de tragédia. Não há manual, não há passo a passo. Mas há sinais, sempre há sinais. A postura muda, os olhos perdem o brilho. O silêncio deixa de ser tímido e vira armadura. E mesmo assim, muitos não veem. Não porque não se importam, mas porque não aprenderam a enxergar o invisível. É por isso que precisamos falar, precisamos educar para a escuta, ensinar que acolher é mais urgente do que julgar. Porque todo Mateus que cruza uma linha passou por dezenas de fronteiras antes. Fronteiras que poderiam ter sido barreiras, mas que foram só portas abertas para o abismo. Enquanto houver silêncio, haverá repetição. E se quisermos quebrar esse ciclo, precisamos transformar a forma como educamos meninos, como ouvimos os calados, como olhamos para os invisíveis. A história de Mateus não termina com a sentença. Ela continua em debates nas escolas, em conversas entre pais, em reflexões solitárias de quem assistiu tudo tarde demais. Porque Mateus é símbolo de algo maior, algo que se repete, algo que se espalha. Ele representa o que acontece quando a sociedade ensina a temer, mas não a sentir. Quando ensina a reagir, mas não a refletir. Nas entrevistas posteriores ao caso, alguns colegas relataram que Mateus havia mudado, que passou a falar mais grosso, a andar com o peito estufado, como se já ensaiasse o papel que queria interpretar. Era um personagem em formação, um roteiro sendo seguido, com clímax marcado e consequências ignoradas. Essa ideia de que ser homem é nunca recuar, nunca chorar, nunca falhar, é uma armadilha. E Mateus caiu nela. Mas o mais triste é que muitos ainda vão cair. A mudança começa no modo como tratamos a dor, no modo como reagimos à vulnerabilidade, no modo como educamos os que hoje ainda estão calados. Se uma história como essa serve para algo, é para lembrarmos que cada silêncio é uma chance de prevenir, de curar, de reverter. Mas essa chance só existe se alguém estiver disposto a ouvir.